Esse vídeo aqui é sobre processo criativo. E os exemplos e as histórias que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, eles podem ser aplicados em qualquer gênero musical. Você com certeza já deve ter ouvido a expressão "coube como um artista". Aqui mesmo nesse canal você já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um poema com mais de 1000 anos e depois acabou virando tema até de Juízo Final, da morte. Tempos depois, virou tema de música de filme quando rola aquela cena em que alguma coisa ruim vai acontecer. Quando, por exemplo, alguém vai morrer. Eu tô falando do Dies Irae. Se você não viu esse vídeo ainda, depois vai lá e dá uma olhada. Ele não é essencial para esse vídeo aqui, mas é um bom complemento do que eu vou falar aqui hoje. Enfim, esse é um bom exemplo de como que os artistas estão sempre reutilizando elementos para criar algo novo. O interessante disso é que hoje parece que a inteligência artificial e a sua machine learning está passando mais ou menos pelo mesmo processo. Enfim, mas isso é tema para um outro vídeo. Não! A verdade é que é praticamente impossível de imaginar conseguir criar algo novo do zero, sem nenhuma referência. Nós estamos sempre recombinando informações para poder criar esse algo novo. E tem sido assim há séculos. Shall we do it again? Y'all ready for this? Check out the bass. It's the beginning of a new and Rock the house, y'all. Y'all ready for this? Seguindo essa mesma ideia, aqui nesse vídeo hoje eu vou te mostrar uma amostra de som, um sample, que vem sendo reutilizado há décadas e tem grande chance de você nem ter percebido. Quer saber qual é o som? Depois da vinheta. Provavelmente você já ouviu a bateria dele antes, mesmo sem saber. É a amostra de som, ou sample, mais usado de todos os tempos. Mas por que e como que isso aconteceu? A história começa em 1969, onde um baterista, Gregory C. Coleman, estava lá tocando a sua bateria com a sua banda, The Winstons, na música Amen, Brother. E nessa música tem ali um solo de bateria que dura apenas 6 segundos. Mal sabe ele que isso mudaria a história da música para sempre. Eles não eram assim uma banda muito famosa ou algo assim. E essa música em particular também não recebeu muita atenção na época. Não até os anos 80, quando um DJ chamado Breakbeat Lou o redescobriu e incluiu esse mesmo solo de bateria num pacote de drum breaks, mas numa versão mais lenta. Essa compilação, chamada Ultimate Break and Beats, se tornou uma bíblia para DJs e produtores de hip hop. Sim, mudar o BPM de uma música por décadas tem sido a técnica mais utilizada na hora de reutilizar uma amostra de som, ou até mesmo uma música inteira. Aqui no canal tem um vídeo inteiro só falando sobre o poder do BPM e o quanto que ele é importante dentro do universo da produção musical. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima nos cards, depois vai lá dar uma conferida. Agora, estes pacotes de drum breaks tornaram-se muito populares entre produtores musicais e, em breve, começávamos a ouvi-lo em algumas músicas icônicas de hip hop, como na música Straight Outta Compton, do grupo NWA. O Amen Break se tornou a espinha dorsal de inúmeras faixas de hip hop. Enquanto isso, no Reino Unido, o Amen Break também estava se tornando muito popular, só que mais rápido. Principalmente na dance music. Os DJs britânicos foram incrivelmente inovadores com a amostra do Amen Break, cortando-a, invertendo-a e acelerando ela. Break foi essencial na evolução de gêneros como drum and bass e jungle, muitas vezes rápidos e impulsionados por linhas de baixo sombrias, dando aquele groove inconfundível que botou tanta gente para dançar na década de 80. Artistas como David Bowie, Public Enemy, Salt and Pepper e Run DMC também o usaram muitas vezes, solidificando seu lugar na cultura hip hop. E até mesmo a introdução da série Futurama. É quase impossível imaginar esses gêneros musicais sem essa energia frenética que esse pack Amen Break criou. Este solo de bateria tem estado basicamente em
todo lado. Estima-se que o Amen Break tenha sido usado em mais de 4.500 músicas, tornando o sample mais utilizado na história da produção musical. A amostra tem tido muito sucesso, por um lado, sendo usada em grandes produções, mas também chegando em gêneros muito específicos como o breakcore, que só quer saber de fazer um corte na amostra ali e mesmo assim, escuta só. Então devemos nos perguntar, por que essa amostra se tornou tão incrivelmente popular? Talvez uma das razões seja o fato de que essa amostra é muito flexível para amostragem. Contém apenas bateria, mesmo por si só, soa muito bem. Um bom kick, uma ótima caixa, um suave prato. É um ritmo que funciona em quase qualquer contexto. E também por estar trabalhando com material de qualidade, porque não importa o que se faça, sempre soa bem. Bons transientes, mesmo que você equalize, coloca alguma distorção ou algum reverb. É sempre bom. A simplicidade e a qualidade do som original dão aos produtores uma tela em branco perfeita para experimentar. E ritmicamente também não é muito complicado, o que faz parte da sua beleza. A base é simples, o kick nas batidas e a caixa preenche as lacunas. É um ritmo direto, mas com um swing que o torna irresistível. Agora, e quanto aos Winstons, o baterista que começou tudo isso? Bom, eles nunca receberam um centavo por isso. E Gregory Coleman, infelizmente, morreu sem abrigo, pobre, sem saber o impacto que o seu som teve no mundo da música. É uma história triste, mas que levanta uma discussão importante sobre os direitos autorais e o reconhecimento de artistas em um mundo onde a amostragem é cada vez mais comum. A banda The Winstons, liderada por Richard L. Spencer, só começou a receber algum reconhecimento financeiro décadas depois, graças a uma campanha de crowdfunding e a conscientização sobre a real história de criação do Amen Break. E por falar em reutilizar som, agora que você já sabe toda essa história aí, você já parou para pensar como é que produtores e músicos faziam para reutilizar esses sons lá na década de 80, 90? É que nessa época aí existia uma máquina que era sonho de consumo de todo produtor de hip hop e música eletrônica. Era o Akai MPC 3000. Era tipo um canivete suíço para samples. Com ele, os DJs e produtores podiam pegar um trecho de uma música, cortar, picotar, mudar o tom, a velocidade e criar batidas totalmente novas. Era um processo super natural, mas que dava um toque único e orgânico às produções musicais. Okay. É por isso que esses sons da década de 80, 90, quando você baixa da internet, eles parecem que tem aquele feeling especial, tem aquela sonoridade especial. Muitas vezes era a mágica do MPC acontecendo. Hoje em dia, basta você ir no Google e você vai encontrar milhares de amostras de sons para você poder utilizar na sua música. Eu, por exemplo, curto muito utilizar o Kong, do Reason, que é um drum design, muito parecido com o que o MPC fazia. Basta um controlador MIDI e pronto. Aí, basta usar a sua criatividade. Na verdade, você pode até utilizar alguma inteligência artificial
para fazer isso para você. Tanto para gerar sons, amostras de sons, samples, como também para gerar algumas batidas. Depois dá uma olhada nesse vídeo insano que eu acabei de postar aqui no canal, com mais de 100 plataformas de inteligência artificial que você pode utilizar para fazer a sua música. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima nos cards. Não deixa de ver, porque é uma lista realmente assim muito completa e vai te ajudar muito quando você for produzir a sua música. Mas calma que ainda não acabou. E se eu te disser que hoje você pode produzir essas amostras utilizando um app para fazer isso? Depois dá uma olhada nesse app aqui, da Tracklib, que acabou de ser lançado. Tem uma versão para celular e outra para desktop. Navegue pelas amostras, encontre loops perfeitos e personalize essas amostras diretamente no app. E você ainda pode utilizar essas amostras dentro do seu programa de produção musical. Basta arrastar a amostra que você criar para dentro desse programa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois vai lá dar uma olhada, porque é um app muito interessante. Porque como você viu aqui nesse vídeo, recombinar amostras de som, samplear, como a galera fala por aí, é uma técnica que vem sendo absurdamente utilizada ao longo de toda a história da produção musical. Como você pode comprovar aqui no vídeo, essa é uma técnica que costuma dar bons resultados, incluindo músicas de muito sucesso. Então quando você for começar a produzir a sua música, talvez essa seja uma técnica que vale a pena você dar uma olhada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal eu posto vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.